Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar CADIA. O meu nome é Leonardo Gaspar e durante a sessão de hoje vou mostrar-vos o iMachining do SolidCam. Durante o nosso webinar iremos ter então o que é o iMachining de uma forma conceptual. Vou mostrar-vos com detalhe em que é que consiste ou como é que é formada então esta tecnologia e posteriormente vamos colocar este conhecimento mais teórico em prática dentro do SolidCam. O que é então o iMachining? Basicamente, o iMachining é uma tecnologia inteligente de fresagem de alta velocidade que mantém os ângulos de corte entre os 10 e os 80 graus, eliminando assim as forças, podemos considerar lineares e que aplicam muitas vibrações à ferramenta nos, nos processos mais tradicionais, por assim dizer. Isto vai permitir ao SolidCam gerar percursos de ferramenta muito mais seguros, muito melhores para a ferramenta e que vão ser substancialmente mais rápidos. E para além disso, vamos ter uma maquinação perfeita desde a primeira peça. O SolidCam, dentro desta tecnologia do iMachining, tem um assistente, ou o Wizard, que permite calcular e otimizar automaticamente todos os parâmetros de corte do percurso, permitindo então cortar com todo o comprimento da aresta de corte da ferramenta, de forma a conseguir garantir que temos ganhos de tempo substanciais com esta tecnologia. Vamos passar desde já a um pequeno vídeo para vocês perceberem então aquilo que eu vos estou a dizer. Vamos passar então ao vídeo. Basicamente, isto aqui, este vídeo representa o desbaste de uma peça relativamente complexa utilizando o iMachining. Como podem ver, a ferramenta vai entrar a uma profundidade grande, por assim dizer. Está a utilizar neste caso cerca de metade do comprimento da ferramenta. E como podem ver, faz uma primeira maquinação a um nível inferior e vai fazendo um redesbaste em camadas de baixo para cima. Ainda temos aqui este processo. O SolidCam vai calculando de forma inteligente todos os pontos do percurso, de forma a termos um percurso que vai ter em consideração todos os fatores, desde o material, desde a ferramenta e por aí fora. Basicamente, como é que o iMachining consegue obter então estes percursos tão otimizados? O iMachining trabalha sobre um conceito de espiral modificada. O que é esta espiral modificada? Basicamente é um percurso de ferramenta que trabalha num tipo de espiral que tem um ângulo de ataque variável e controlado ao material. Este ângulo variável vai ser ajustado automaticamente com os avanços da ferramenta em cada ponto do percurso. Okay? Nesta imagem podem ver as patentes que a SolidCam tem registadas no iMachining. Não vamos ver isto com muito detalhe, é só para terem esta informação. E como é que funciona então o iMachining? O iMachining possui dois módulos principais, por assim dizer. Temos por um lado, que é o criador ou o gerador automático e inteligente de percursos, que efetivamente vai calcular os percursos de ferramenta de uma forma eficiente, sempre que possível em espiral modificada e com um número mínimo possível de percursos trocoidais. E por outro lado, vamos ter o Technology Wizard, ou assistente tecnológico, que basicamente vai calcular automaticamente todos os avanços e velocidades de corte para cada ponto do percurso, de forma a manter uma força constante sobre a ferramenta. E cada um destes pontos vai ter este avanço e velocidade de corte calculado consoante o ângulo de ataque ao material, de maneira a termos sempre uma força constante sobre a ferramenta e o spindle da máquina. Como podem ver nesta imagem, vamos ter aqui então este conceito de ângulo de corte variável, que o iMachining vai utilizar para gerar então estas espirais modificadas. O ângulo de corte variável, que basicamente vai ter durante o caminho da ferramenta sempre um range no qual é encaixada, por assim dizer,
a força que é exercida da ferramenta sobre o material. E a cada ponto vamos ter um avanço variável para conseguir acompanhar então esta maior ou menor carga sobre a ferramenta. Como podem ver aqui, isto aqui é uma imagem, ou duas imagens, neste caso, retiradas da simulação dos percursos do SolidCam. Na imagem da esquerda, como podem ver, tem um ângulo de contacto da ferramenta com o material de cerca de 20 graus e o avanço a que a ferramenta está nesse momento é cerca de 3.800 mm por minuto. Na imagem da direita já temos uma carga substancialmente superior da ferramenta sobre o material e já temos um avanço inferior também, de forma a que a espessura da par e a carga sobre a ferramenta sejam constantes em ambos os casos. Esta questão da espiral modificada e do avanço variável é então o ponto-chave, por assim dizer, do iMachining. Como podem ver nesta imagem em específico, temos aqui dois pontos do percurso que ilustram um bocadinho melhor aquilo que tínhamos no slide anterior, em que no topo superior da imagem vamos ter então um percurso ligeiramente mais pequeno, em termos de espessura ou em termos de passo lateral, e na parte inferior vamos ter um percurso ligeiramente maior, um espaçamento ligeiramente maior entre as duas passagens da ferramenta. O SolidCam vai então conseguir adaptar cada ponto do percurso com os parâmetros ideais, de forma a conseguirmos ter uma espessura de apara constante e uma carga uniforme sobre o spindle da máquina. Nesta imagem que aqui temos, ou este excerto que retrata um programa pós-processado de iMachining, onde podemos ver que praticamente a cada linha temos um avanço diferente para este segmento. Como é que o SolidCam vai calcular então todos estes parâmetros, todos estes segmentos do percurso? Existem basicamente 4 categorias principais que são tidas em consideração, que são o material e todas as características que fazem parte do mesmo, as características da ferramenta, a própria geometria da peça e a máquina CNC que estamos a utilizar. E aqui vamos passar então ao nosso SolidCam para ver um bocadinho com mais detalhe e concretamente aquilo que vos estou a dizer. Não sei se recordam, um dos parâmetros principais para o cálculo do percurso do iMachining é a ferramenta. E o que é então importante na ferramenta? Vou mostrar-vos aqui a toolkit e vamos ver então aqui alguns parâmetros que constituem então a ferramenta. O que é que vai ser importante aqui? Naturalmente o diâmetro da ferramenta. Vamos ter aqui também o comprimento da aresta de corte. Vamos ter o shoulder length e vamos ter o outside holder. Estes três parâmetros basicamente são a altura de corte, a altura do total utilizável da ferramenta e tudo o que está fora do cone. E para além disso, muito importante, vamos ter o ângulo da aresta de corte e o número de arestas de corte. Para além disto, vamos definir também qual é que é o material da ferramenta. Genericamente, o iMachining trabalha melhor, naturalmente, com ferramentas de metal duro ou carbide. E como podem ver aqui dentro destas categorias, podemos definir aquilo que quisermos. Se repararem, temos aqui uma categoria que é o Premium Carbide. Este Premium Carbide e o que o distingue do Carbide normal basicamente tem a ver com a qualidade do próprio metal duro em si. E todas as marcas que sejam um bocadinho mais premium já podem ser encaixadas nesta categoria do Premium Carbide. Para além da ferramenta, vamos ter também a própria máquina em si. E como é que vamos ter as informações da máquina? O técnico do SolidCam que desenvolve o pós-processador da vossa máquina vai ter basicamente o trabalho dividido em dois ao fazer então o pós-processador. Ou o pós-processador está dividido em duas partes, por assim dizer. Temos a parte do código em si,
uma parte que está oculta ao utilizador normal do SolidCAM. E para além disso temos o VMD da máquina. O VMD pode ser acedido por vocês através da árvore do SolidCAM e dentro deste menu, por assim dizer, vão ter todos os parâmetros e todas as características da vossa máquina CNC. Por exemplo, vamos escolher aqui o eixo X. Como podem ver, vamos ter aqui o avanço máximo, vamos ter o avanço em rápido e para cada um dos eixos vamos ter também este parâmetro. Para além disto, vamos ter também a rotação máxima que é suportada pela máquina e os kilowatts que basicamente representam a potência do spindle ou o binário, por assim dizer. Continuando, já exploramos a ferramenta, já exploramos a máquina CNC. Vamos explorar então, por exemplo, uma das categorias principais que faltam, que é a própria geometria da peça. O SolidCAM vai ter em consideração a geometria e vai fazer sempre um percurso condizente com as próprias características. Por exemplo, esta peça que temos aqui no ambiente do SolidCAM é uma peça com bastantes detalhes, com várias geometrias estreitas, com raios apertados, e naturalmente o SolidCAM vai sempre gerar percursos, principalmente nestas zonas onde temos raios apertados ou zonas apertadas, com um avanço linear substancialmente inferior. Okay? E para tal, o SolidCAM vai sempre ajustar os restantes parâmetros para conseguir ter um comportamento ótimo nestas zonas. Por fim, falta-nos falar do material. E para conseguirmos definir o material para utilizar ou para o iMachining utilizar, temos duas formas principais. Uma delas será aceder aqui através de Tools, SolidCAM, e temos aqui o iMachining Database. Peço desculpa, abriu na janela errada. Aqui dentro do iMachining Database temos duas categorias principais. Uma será a máquina CNC, e aqui dentro da máquina CNC, eu peço desculpa, esqueci-me de vos frisar isto há pouco, e voltando aqui um bocadinho ainda também ao tema da máquina, aqui poderemos definir também a nossa máquina CNC, ok? E temos algumas formas de o fazer. A mais fácil e mais lógica para vocês será usar a Global Machine. O que é que vai fazer esta Global Machine? Como podem ver, temos aqui esta categoria que diz definido pelo VMD. O que é que isto vai fazer? Vai ao VMD que nós abrimos há pouco buscar todos os parâmetros que estão previamente definidos e a partir daqui podem apenas e só definir uma percentagem relativamente aos valores que estão guardados. Okay? Podemos, para o efeito, criar as máquinas que nós quisermos desta forma. E podemos também, por outro lado, criar a máquina diretamente, independentemente daquilo que esteja no VMD da máquina. Okay? Imaginando que por alguma razão os valores do VMD estão mal, vocês podem, a qualquer momento, vir aqui, criar uma nova máquina e definir vocês os parâmetros que assim, ou como o entenderem. Okay? Pronto. Voltando aqui, então, aos materiais, uma das formas de definir o material para o iMachining vai ser, por exemplo, definir um novo material ou copiar um existente relativamente aos que já existem aqui na biblioteca pré-definida do SolidCAM. Okay? Para copiar, vou, por exemplo, escolher aqui um aço, pode ser este aço, e posso, pura e simplesmente, copiar e já temos aqui. Podemos alterar o nome, podemos colocar o que quisermos, podemos escolher as unidades e o que é que vai ser então importante aqui. Neste caso, aqui em concreto, vamos definir aqui todos estes parâmetros sobre o material em si. Ok? Só um segundo. Ok. Pronto. Por outro lado, podemos também definir um material novo em vez de copiar um já existente. Okay? Por exemplo, para isso podemos escolher um novo material, podemos definir logo dentro de uma categoria, que é mais fácil em termos de organização, e onde é que nós vamos ter que ajustar o valor propriamente dito.
será no Ultimate Tensile Strength. Basicamente, este é o parâmetro principal utilizado pelo SolidCam para conseguir calcular os percursos. Onde é que nós conseguimos ir buscar este valor? Vou abrir aqui uma página da internet para vos mostrar um website que eu próprio costumo utilizar com regularidade para conseguir obter estes valores, que é o MetWeb. Aqui podemos, por exemplo, pesquisar por um tipo de aço. Eu vou usar aqui o meu histórico, vou pesquisar por 1.2311. Ok. E aqui temos então aquele valor que estávamos à procura, que é o Tensile Strength, neste caso o Ultimate. E vamos copiar este valor que vem em megapascais. Okay. A partir daqui, copiamos e introduzimos aqui neste campo. Neste caso, 10.014. Podemos definir logo o grupo de material, neste caso é um aço, e podemos deixar assim para já, ok? Todos estes parâmetros adicionais podem ir preenchendo à medida que vão explorando este material ou que vão maquinando. Ainda é algo que eu não vou perder muito tempo aqui para vos explicar o que é que faz cada parâmetro concretamente, mas deixando os valores como vem por pré-definição já está perfeito. Okay? Por outro lado, temos outra opção também para conseguir obter o material e uma opção que vos aconselho e que eu pessoalmente prefiro utilizar, que é basicamente utilizar os próprios materiais que o SolidWorks já traz nativo. Okay? Por exemplo, esta peça, vou editar a peça, vou procurar por material, ok. E aqui, o que é que eu vou fazer? Vou já pesquisar dentro dos materiais que o próprio SolidWorks aqui tem de forma nativa e vou procurar, por exemplo, o mesmo aço, o 2311. E vamos, eventualmente, ok, não é no estrutural, toolmaking, creio que é aqui, exatamente. Podem ver, temos aqui então o 1.2311, aplicamos e fechamos aqui a peça. Okay? E neste momento, se viermos aqui à nossa Cam Part, se repararem, este botão aqui já foi desbloqueado. Ao ativarmos o botão, o SolidCam já irá carregar automaticamente o material. Okay? Se voltarmos a abrir aqui o separador, se repararem, o nome já foi corrigido e já temos aqui a indicação que este material provém do SolidWorks. Pronto. Vamos voltar então à nossa apresentação. Agora só um segundo. Ok. Pronto. Basicamente, o SolidCam vai calcular automaticamente todos os parâmetros utilizando estes fatores que exploramos agora. E recapitulando, material, geometria, ferramenta e máquina. Okay? E a partir daqui vão ser calculados todos os parâmetros ótimos para o vosso percurso. Para além disto, o SolidCam ainda tem uma tecnologia bastante curiosa e muito fácil e intuitiva, que basicamente são os níveis de maquinação. Estes níveis são representados por uma barra como esta que tem aqui na imagem. Basicamente, o nível 1 é um nível com menos agressividade de corte, por assim dizer. O nível 8 vai ser o nível mais agressivo. E entre o máximo e o mínimo vamos ter os níveis de 2 a 7, que são os níveis intermédios. Como é que podemos explorar esta barra? Eu, por exemplo, sugiro-vos, por exemplo, se tiverem uma peça com um aperto, uma peça fina, eventualmente que não tenha um aperto estável, uma peça fina apertada com barras, por exemplo, é uma boa ideia usar, por exemplo, um nível mais suave em termos de maquinação, começar eventualmente dos níveis 1 ao 3. Por outro lado, se tiverem uma peça bem apertada numa prensa, num bloco em bruto, bastante robusto, um cone, por exemplo, também, e é importante, que tem a ver com o cone em que a ferramenta está montada. Se for um cone adequado, podem então começar pelos níveis mais avançados. E aqui vamos de encontro
a mais um fator diferenciador do SolidCAM, nesta tecnologia da iMachining, propriamente dita. Tem a ver com a forma como o próprio iMachining consegue ler os parâmetros da ferramenta. E se repararem, neste diapositivo temos o Axial Contact Point, que basicamente são os pontos de contacto axiais da ferramenta. Como é que isto é calculado? É muito simples. Através da hélice da ferramenta e da altura completa da aresta de corte. Basicamente, como é que isto funciona? Quanto mais pontos de contacto nós tivermos com o material, mais estável vai ser a maquinação e menos vibrações vão existir. E, por conseguinte, maior será o tempo de vida da ferramenta. O SolidCAM, a cada ponto do percurso, vai ajustando todos os parâmetros. Mais uma vez, eu estou a ser um bocadinho repetitivo, mas vale sempre destacar esta tecnologia incrível. O SolidCAM vai sempre ajustando também os parâmetros consoante os pontos de contacto da ferramenta. Okay? Se, por exemplo, tivermos menos pontos de contacto, o SolidCAM vai eventualmente fazer um passo lateral um bocadinho superior para manter sempre a mesma carga sobre a ferramenta. E aqui trago-vos um pequeno exemplo de como é que o SolidCAM faz o cálculo então do iMachining, da espiral modificada, e como é que vai maquinar uma caixa simples. Para começar, vai entrar em hélice. Okay? Após a entrada em hélice, e isto, atenção, numa caixa fechada, após entrar em hélice, o SolidCAM imediatamente vai entrar em espiral modificada, que é sempre a forma mais eficiente de cortar material. Após esta primeira espiral modificada, o SolidCAM está sempre a atualizar e a analisar o estoque e a geometria em tempo real e neste caso chegou à conclusão que necessitava de alguns movimentos em D-slot ou trocoidais para conseguir aproximar de uma forma eficiente o material a cortar em relação à geometria pretendida. Após este movimento trocoidal ou em D-slot, o SolidCAM vai então voltar imediatamente à espiral modificada de forma a conseguir aproximar então a restante geometria relativamente à caixa que estamos a pretender maquinar. E para acabar, vamos ter então outra vez o mesmo movimento de slot ou trocoidal para acabar os cantos da caixa. Okay? Vou passar isto à frente e vou neste momento passar aqui um pequeno vídeo sobre o iMachining. Neste caso vai ser um percurso de iMachining 2D numa máquina extremamente complexa, uma Mazaki Integrex 400 IV, que vai usar o iMachining até de uma forma um bocadinho peculiar, por assim dizer. Em vez de estar a trabalhar como estávamos a ver antes num centro de maquinagem, vai estar a fazer esta maquinagem ou estes percursos utilizando os ciclos de interpolação. Okay? Basicamente, os ciclos de interpolação, para quem não conhece, o que é que eles fazem? Assim, de uma forma muito simplificada, substituem o eixo Y, por exemplo, pelo C, pelo eixo rotativo da máquina, ok? Mas não deixa de ser sempre um percurso de iMachining 2D. Como podem ver, neste momento, temos aqui então a espiral modificada, aqui o que está sendo, ou está a ser maquinada aqui ao longo da peça. Vou eventualmente... vamos esperar que o vídeo acabe. Realçar que o iMachining é sempre um percurso a considerar mesmo neste tipo de máquinas, ok? Não é exclusivo para centros de maquinagem. E se repararem na quantidade de material que está a ser removida, é algo muito interessante. Okay? A partir daqui, vamos passar então ao SolidCAM e vamos começar então aquilo que efetivamente vocês querem ver, que é trabalhar com o software. Para começar, eu vou dar-vos aqui alguns exemplos do iMachining 2D. Okay? E só para fazer aqui uma parte, o SolidCAM possui dois módulos diferentes de iMachining. Okay? Tem o iMachining 2D, que funciona sempre através de geometrias de duas dimensões, apesar de possuir alguns automatismos que conseguimos
em que conseguimos extrair diretamente estas geometrias, picando diretamente no modelo. E tem também o iMachining 3D, que vai sempre funcionar sobre o sólido inteiro. Okay? Vamos começar então por criar uma operação de iMachining. Okay? E aqui dentro do menu do iMachining vamos ter exatamente a mesma estrutura que temos nos restantes percursos do SolidCAM. Qual é que é a diferença aqui? O Technology Wizard, que neste caso ainda não consigo selecionar porque ainda não tenho uma ferramenta definida. Vou escolher só aqui uma ferramenta, mais um à parte. No SolidCAM 2025 já não temos necessariamente de entrar dentro da Toolkit para escolher a ferramenta, podemos usar esta Dropbox que aqui temos. Peço desculpa. Podemos usar esta Dropbox que aqui temos e picar diretamente a ferramenta. Okay? Neste caso vou escolher uma fresa topo raso de diâmetro 12 e vou voltar então ao Technology Wizard. Este Technology Wizard é efetivamente o que vai diferenciar o SolidCAM iMachining para os restantes percursos. Okay? Mas vamos ver aqui o passo a passo, por assim dizer. Começando aqui pela tecnologia, vamos ter vários tipos de estratégia que conseguimos usar com o iMachining 2D. Temos o iRough, que basicamente é só um desbaste com uma ferramenta. Temos o Multitool, no qual conseguimos escolher várias ferramentas e fazer automaticamente uma sequência lógica a partir daqui. Temos o iRough mais o iFinish, e neste caso vamos conseguir fazer sequencialmente um desbaste e posteriormente um acabamento. Temos o iRest, que basicamente é um percurso de redesbaste, sempre com a tecnologia iMachining, e o iFinish, que só vai fazer acabamento. Okay? Para já, vamos escolher um iRough e vamos ver então aqui a geometria. O que é que nos salta à vista? Temos aqui 4 modos de definir a nossa geometria. Basicamente são modos de Feature Recognition. O primeiro é muito simples. Selecionamos uma face, picamos num ponto qualquer e, se repararmos, automaticamente temos uma pré-visualização do stock que o SolidCAM está a detectar. Isto aqui é muito interessante, porquê? Porque apesar do iMachining ser um tipo de percurso de duas dimensões, 2D, conseguimos ter vários automatismos que nos permitem, em primeiro lugar, ter segurança e ter sempre uma proteção relativamente ao modelo, e conseguimos também fazer esta seleção de forma extremamente otimizada. Para já vou apenas calcular o percurso para verem o quão fácil é criar uma estratégia de iMachining. Ok? Está feito. Agora, a partir daqui, podemos eventualmente começar a analisar aquilo que temos e tentar otimizar um bocadinho. E só para acabar e só para rematar aqui e explicar-vos como é que funcionam aqui os restantes separadores. Aqui dentro da geometria ainda conseguimos modificar diretamente as chains ou as curvas compostas que o SolidCAM consegue extrair através do modelo. Podemos diretamente dar um offset para todas estas chains. Podemos escolher dar um offset diferente para cada uma. E podemos também definir manualmente um raio de canto, se assim o quisermos. Neste separador aqui do stock, é basicamente o separador onde vamos definir que material é que queremos cortar. Okay? Por pré-definição, o iMachining já traz o cálculo do stock automático pelo stock atualizado no determinado momento em que queremos a operação. Podemos, no entanto, escolher uma ou mais operações para serem calculadas ou serem tidas em conta apenas e não todo o stock atualizado. E aqui podemos definir a opção e podemos escolher se queremos efetivamente cortar apenas o material excedente ou o material residual que é detectado, ou se queremos cortar tudo desde o bloco inicial que definimos aqui na cam part e no stock. Okay? Próximo separador é onde conseguimos definir uma proteção relativamente ao modelo 3D e à fixação. E aqui chama a atenção também para mais uma das novidades das últimas versões do SolidCAM, que é a possibilidade de ter a fixação de forma visual
no vosso ambiente do SolidCam, ok? E a partir do SolidCam 2025 vão conseguir, inclusive, usar este modelo de uma forma interativa, por exemplo, para picar os níveis diretamente. É algo que já vamos ver a seguir. Podem também definir, se quiserem, imaginando que estavam a picar uma caixa que tem um raio que faz a bitangência entre o plano horizontal e a parede vertical. Caso tivessem este raio, conseguíamos definir também através deste separador. Okay? Posteriormente, temos a escolha da ferramenta. Aqui, neste campo, vai ser mais do mesmo em relação àquilo que já estão habituados nos outros percursos do SolidCam. A seguir, vamos definir os níveis. E neste caso concreto, se repararem, temos estes campos bloqueados. E porquê? Ponto número 1. A profundidade vai ser feita automaticamente através das faces que nós definimos. Okay? E para além disso, o nível superior é calculado automaticamente através do stock. Ainda assim, podemos escolher ou definir aquele nível de forma manual se desativarmos esta opção. Okay? E desativando, se vocês repararem, já temos este campo livre para definir aquilo que nós quisermos. Neste caso eu vou deixar isto automático, para mim está perfeito. Vamos passar então aqui ao Technology Wizard, que efetivamente é a novidade e aquilo que vos quero mostrar com mais detalhe. Para começar, temos aqui o campo do Step Down. Okay? O Step Down tem duas opções. Em automático, neste caso, o SolidCam vai calcular automaticamente a forma ideal para fazer os ataques axiais ao material, ou podemos também, se quisermos, definir manualmente o número de steps. Okay? Neste caso, o SolidCam automaticamente definiu que ia necessitar de 2 steps para conseguir maquinar a geometria. Podemos eventualmente colocar aqui, vou pôr um número, por exemplo, 6 steps. Se repararem, todos os parâmetros são atualizados automaticamente consoante este número de steps que eu aqui defini. Mesmo os parâmetros de avanço. Okay? Porque é que isto está a ser atualizado em tempo real? Por causa dos ACPs. Não sei se recordam, como vimos no diapositivo há pouco, são os pontos de contacto axiais. Okay? E o SolidCam vai sempre gerindo esta questão de forma dinâmica. Vai sempre gerindo a quantidade de pontos de contacto axiais, o avanço de corte, os ângulos de ataque ao material e por aí fora. Neste caso vou deixar também em automático. E o SolidCam, regra geral, e só para acabar, costuma apresentar-vos duas opções ou duas alternativas que ele consegue extrair automaticamente de tudo aquilo que nós demos em termos de parâmetros, ok? A opção 1, por norma, é a opção que faz mais sentido e a opção mais viável. Neste campo inferior é onde vamos ter os dados de corte médios do percurso, ok? E aqui, como já vos tinha dito também há pouco, vamos ter a barra de agressividade, entre aspas, do percurso. E ao arrastar a barra para trás ou para a frente, vamos verificar que os parâmetros são todos ajustados em tempo real. Okay? E podem ver também aqui na janela gráfica, e aqui aproveito para destacar que esta janela não é apenas visual, vocês conseguem inclusive, por exemplo, medir aqui, neste caso, a altura de corte da ferramenta, conseguem medir cada um dos steps que vamos fazer dentro do percurso. Se repararem, este valor bate certo com o step down. Okay? E mesmo aqui, estes cilindros que estão aqui a sair da ferramenta são a representação visual da apara, e esta espessura que vai saindo aqui é uma espessura que efetivamente bate certo com a espessura da apara, propriamente dita. Agora, temos aqui, e vou mostrar-vos aqui, um ponto particular do SolidCam. Okay? Apesar do SolidCam calcular todos os parâmetros de corte que são necessários de forma otimizada, vocês podem a qualquer momento ajustar também estes parâmetros de forma manual. Okay?
Por exemplo, se já conhecerem muito bem uma ferramenta, se já tiverem muita experiência a usar esta ferramenta e sabem que a ferramenta consegue entregar um bocadinho mais do que o SolidCam vos está a recomendar. Ok, não há problema. Podemos, por exemplo, vir aqui e definir o ângulo de contacto máximo, neste caso estava com cerca de 30 graus, podemos definir, por exemplo, com 45. E se repararem, os restantes parâmetros vão sendo ajustados automaticamente. E o mesmo vale ao contrário. Imaginando, tínhamos os 30, mas queremos, ok, não queremos passar dos 20. Automaticamente os restantes parâmetros vão sendo calculados a partir daqui. Podemos também escolher mais que um parâmetro que queremos calcular. Neste caso, vou limitar, por exemplo, o avanço de corte máximo a 5000 mm por minuto. E se repararmos, o SolidCam ajustou também a rotação da máquina para conseguirmos ter então sempre a mesma espessura de aparo. Okay? Para além disto, temos também o modo turbo. O que é que este modo turbo vai fazer? Vai meio que ou praticamente duplicar todos os parâmetros de corte da ferramenta. Se repararem aqui na imagem, acaba por ser a forma mais fácil de conseguirmos ter uma percepção disto. Vou desativar novamente o modo turbo. Okay? E se repararem, o material que está a ser removido, o material fictício que está a ser removido, é substancialmente mais pequeno. Okay? Neste caso, vamos deixar isto com o turbo desligado e vamos deixar o nível 8 ativo. Vamos passar então aqui à página da tecnologia. Dentro desta página da tecnologia, eu muito honestamente não costumo, ou costumo com pouca regularidade, a mexer nestes parâmetros. Porquê? Porque o SolidCam, por si só, já costuma trazer os parâmetros ótimos para o percurso. O que não invalida que não possamos a qualquer momento, por exemplo, controlar a eficiência das espirais. Neste caso é muito interessante a forma como temos aqui uma representação gráfica de todos estes parâmetros. Por exemplo, esta eficiência das espirais, eu ao arrastar a barra para a direita, ou seja, para um nível superior de eficiência, vou ter espirais mais eficientes, como o nome indica. Ou seja, vamos ter, regra geral, uma carga superior sobre a ferramenta, ok? Por outro lado, podemos também definir a suavidade da entrada sobre o material, ok? Basicamente, se vamos ter uma entrada mais ou menos agressiva sobre o material. De resto, podemos definir naturalmente as direções de corte, podemos definir os offsets que vamos ter no desbaste, podemos escolher, por exemplo, acabar o chão da caixa e em que modo, em modo contorno, sem modo de eye machining. Basicamente, o modo contorno é um pocket, propriamente dito, com o estilo de um pocket, e com o eye machining vai ser sempre com passos mais pequenos em alta velocidade, que basicamente é algo que o eye machining já faz por pré-definição nos desbastos. Passando aqui ao separador dos channels, vamos ter aqui o Island Mounting. Basicamente este Island Mounting refere-se aos percursos trocoidais e à forma como é feita a separação das áreas, de forma a que o SolidCam consiga calcular o percurso que faz mais sentido e o mais eficiente. Okay? Existem situações em que faz sentido termos estes percursos trocoidais para conseguirmos separar as várias áreas ou zonas de forma mais eficiente. Existem outras ocasiões em que não faz sentido. Okay? Podemos também definir aqui dentro destes canais, vá por assim dizer, qual é que é a largura que vamos ter nestes movimentos trocoidais, ou nesta separação das áreas. Vamos conseguir definir o que é uma parede fina para o SolidCam também. E neste caso, o que é que, ou qual é que é a vantagem de conseguirmos definir isto corretamente? As forças de corte que vão ser exercidas sobre a parede vão ser muito inferiores se nós, por exemplo, definirmos isto corretamente. Se o SolidCam definir uma parede ou encontrar uma parede fina, vai maquinar esta parede ou a geometria que está adjacente a esta parede de uma forma mais suavizada. Okay? Para além disto, conseguimos ainda também definir a forma como o SolidCam separa estas zonas. Para além disso,
podemos também definir uma sequência lógica para maquinar as caixas e podemos definir de que forma é que o SolidCAM vai ordenar os percursos. Relativamente às ligações, temos um tipo de ligações muito próprio deste tipo de tecnologia, do iMachining, relativamente a todos os tipos de percurso que temos no SolidCAM. Basicamente, temos todos os parâmetros de entrada em hélice. Neste segundo campo, vamos ter os posicionamentos em Z, em Z e em XY também, peço desculpa, começamos pelo Z. Neste caso vai ser aquela retração pequena que é feita entre cada percurso, e sempre que é feito um reposicionamento sobre o material, vai ser feito a esta altura. Por exemplo, e aqui vou simular um bocadinho do percurso. Peço desculpa, é mais fácil fechar só a operação, voltar a abrir. Vou ter que calcular novamente porque alterei diversos parâmetros de corte. Ok, está calculado. Só para terem aqui uma pequena ideia, vamos ativar o percurso da ferramenta e a opção de seguir a mesma. Okay. Vou acelerar aqui um bocadinho o processo. Se virem aqui estes reposicionamentos, okay, são os tais movimentos feitos através deste valor. Okay. A partir daqui vamos ter, ou vamos conseguir controlar qual é que é o comprimento máximo que o SolidCAM pode utilizar para fazer este reposicionamento ao nível da peça ou fazendo a retração, okay? Como podem ver aqui na imagem. Depois temos aqui mais uma série de parâmetros que nos permitem controlar outros fatores relativos a estas retrações e posicionamentos. Okay? Não vamos explorar todos os parâmetros com maior detalhe, porque senão este webinar ficaria bastante comprido, por assim dizer. Relativamente aqui ao controle da máquina, é mais uma vez mais do mesmo relativamente àquilo que estão habituados dentro do SolidCAM. Okay? Analisando aqui o percurso, podemos ver que temos aqui então os dois step downs. O SolidCAM organizou os step downs desta forma, porque se fizermos aqui uma medição rápida da altura total a maquinar, vamos verificar que temos aqui 35 mm. E a ferramenta em si tem apenas 26, ok? O próprio SolidCAM analisa as propriedades da ferramenta, como já vos disse, e vai gerar de forma automatizada os percursos. Já agora, só uma parte e apenas uma curiosidade também sobre o SolidCAM, vocês podem agarrar num percurso diretamente aqui da árvore e arrastar para cima de uma determinada geometria. E é como se estivessem a arrastar, um template que já estivesse previamente criado para esta própria geometria em si. Ao arrastar, o SolidCAM vai conseguir calcular automaticamente em função da geometria que definimos. Okay? Podem ver, temos um percurso calculado. Continuando, ainda sobre o iMachining 2D, vou replicar ou vou duplicar apenas a operação anterior. Vou guardar apenas que o stock seja calculado. Ok. E vamos então explorar aqui os outros modos de reconhecimento da geometria. O segundo e o quarto modos são na realidade muito similares, que basicamente funcionam através de um contorno. O último modo é o modo que, por exemplo, vocês viam também nos pockets clássicos. Okay? Na realidade, este modo de Feature Recognition foi herdado nos pockets através do iMachining, portanto já estarão certamente familiarizados com estes modos de seleção. Basicamente a diferença entre eles será que este aqui, o Chains Without Feature Recognition, é o modo antigo e não vai usar propriamente um reconhecimento inteligente, vai apenas usar um contorno para definir uma caixa e
ponto final. Okay? Portanto, neste caso, vou mostrar-vos como é que funciona este Feature Recognition by Chains. E vamos criar então uma chain nova. Vamos usar a opção de propagação tangente e vamos picar apenas sobre esta aresta. Ok? O nosso contorno vai ser este. Como podem ver, é um contorno aberto, mas o que não vai impedir o SolidCam de fazer um cálculo do percurso. Okay? Neste caso, se repararem, o nosso preview só nos está a dar uma previsão de maquinação nesta zona. Porquê? Porque nós não definimos ainda os níveis. Neste caso, podemos picar apenas neste patamar e automaticamente o SolidCam vai conseguir reconhecer que tem aqui material excedente a cortar e vai fazê-lo através do nível que nós demos através do modelo. Aqui vamos apenas esperar que este cálculo seja feito. Mais uma vez, já temos aqui o percurso otimizado o mais possível. Okay? Continuando, podíamos, por exemplo, fazer o mesmo para as restantes geometrias. Neste caso, podíamos usar novamente aquela que já usámos em primeiro lugar, por exemplo, para maquinar esta caixa, neste nível inferior. Okay? Em termos de programação, não fiz nada de altamente especializado. Efetivamente foi calcular os percursos através dos parâmetros que o SolidCam nos forneceu de forma automática. A partir daqui, arrastar percursos para cima da peça e nada mais que isso. Okay? Como podem ver, temos mais um percurso calculado. Outro modo extremamente interessante do iMachining 2D prende-se com... Peço desculpa. Prende-se com o reconhecimento automático da geometria exterior. Basicamente, como é que funciona? Neste caso aqui não vai ser o melhor exemplo para isto, mas vou apenas aumentar aqui o stock um bocadinho, fazer aqui um pequeno offset, 2 mm em todas as direções, só para vos mostrar como é que isto funciona. Okay? Vou apagar as operações anteriores, para não perdermos tempo a recalcular, e vamos apenas usar o modo de Feature Recognition, neste caso do exterior. Vou definir mais uma vez a ferramenta. Okay. Vamos dar-lhe um nível de agressividade maior e, se repararem, automaticamente o nosso preview está-nos a dar a indicação que vamos maquinar de forma exterior à peça. Okay? Neste caso, vamos definir apenas os níveis. Podemos picar diretamente no modelo. Podemos dizer que queremos, sei lá, 2 mm mais para baixo para garantir que maquinamos a peça inteira. Calculamos apenas e vamos ter um percurso otimizado para o exterior da peça. Okay? Relativamente aqui ao iMachining 2D, creio que é tudo para já. Vamos passar então ao próximo nível, por assim dizer. E vamos voltar então à apresentação. Peço desculpa, voltar a colocar aqui. E é aqui que vamos começar a falar do iMachining 3D. Basicamente, isto para não me alongar muito em explicações, o iMachining 3D utiliza a mesma tecnologia do 2D. A única diferença aqui, ou a única e não é uma diferença pequena, será a forma como estes percursos vão ser criados e otimizados através do modelo 3D. Okay? O SolidCam vai calcular todos os níveis de Z de forma automática, vai começar por cortar tanto quanto possível o comprimento todo da aresta de corte e vai fazer depois uma remaquinação ascendente ou em step-up definida pelas cristas do material. E estas cristas vamos ser nós que conseguimos controlar o valor. E podemos também não só controlar as cristas, como dar-lhe também um step-up, por assim dizer, constante, em vez de estar a calcular pelas cristas. Basicamente, vamos ter sempre uma maquinação ou uma maquinagem localizada com sequências sempre otimizadas o mais possível para minimizar movimentos de posicionamento e retração. E vamos ter sempre um cálculo
automático do stock do modelo e vamos ter sempre então o mínimo de cortes no ar possíveis e vamos ter sempre um percurso seguro porque vamos ter sempre o stock atualizado em consideração para efeitos de colisão com a ferramenta e o cone. Como é que funciona então passo a passo o iMachining 3D? Inicialmente, e como vos disse, vai fazer a maquinagem na profundidade total, desde que a ferramenta o permita. Se não conseguir fazer num corte, vai fazer em 2 ou 3, até a ferramenta assim o permitir. Okay? Podem ver nesta imagem, a ferramenta entrou em hélice e vai começar a abrir a caixa até conseguir chegar ou limpar todo o material presente naquele patamar. Okay? Só esperar que ela acabe de maquinar aqui os cantos e vamos passar à próxima fase, que efetivamente é aqui que o iMachining 3D vai brilhar relativamente ao 2D. E como é que vai ser feita então esta fase? Vamos ter um redesbaste inteligente sempre com cristas ou passos ou step-ups constantes. Okay? Basicamente, a ferramenta vai entrar até ao nível mais profundo e vai fazer então um redesbaste em todas as zonas inclinadas ou com geometrias que não sejam planares. Em cada zona, os níveis de Z da ferramenta vão ser ajustados de forma dinâmica para manter então estas cristas constantes ao longo de toda a superfície. Basicamente, o que é que são estas cristas? Só aqui um pequeno à parte. Basicamente, é a diferença entre os pontos máximos e mínimos do material residual. Sempre de uma forma normal à superfície, ok? Como eu vos disse, este valor das cristas vai ser definido por nós dentro do menu da tecnologia. A partir daqui, vamos ter então reposicionamentos otimizados. Como podem ver aqui na imagem, o SolidCam não desperdiça movimentos, ok? Todos os movimentos que aqui estão são necessários. São movimentos de corte e reposicionamento o mais direto possível, sempre em 3D. Como podem ver aqui neste segmento do vídeo, já tivemos o desbaste principal da caixa. O SolidCam está a fazer o desbaste, ou redesbaste, de baixo para cima, como vos disse, sempre com movimentos eficientes e o mais diretos possível. Vamos ter então sempre um cálculo preciso do material residual. Okay? Os percursos da ferramenta vão ser sempre calculados através do material que falta cortar. Não vamos ter movimentos desperdiçados, vamos só às zonas em que efetivamente é necessário remover o material. Neste caso, esta remoção vai ser feita com uma ferramenta mais pequena e está a ir apenas aos cantos, que foi a única zona que a ferramenta anterior não conseguiu efetivamente maquinar. Para além disto, só para acabar aqui esta parte mais teórica, para passarmos então ao SolidCam outra vez, vamos ter as entradas e saídas sempre em arco tangencial. Okay? Estes arcos tangenciais basicamente são sempre feitos no início e no fim do movimento de corte. São sempre movimentos muito suavizados que permitem uma maquinagem sempre o mais rápida e eficiente possível, ok? E para além disto, naturalmente vai aumentar a duração da ferramenta e da máquina, porque não vamos ter movimentos agressivos sobre o material, vamos ter entradas e saídas suaves. E aqui só para acabar, antes de passarmos então, como eu vos disse, ao SolidCam, só um pequeno vídeo para terem ideia de como funciona o iMachining em 3D. Neste caso, vai ser feito através da maquinação de uma peça de aeronáutica. O SolidCam vai baixar à profundidade total e a partir daqui vai começar a fazer então os redesbastes em cada zona. Ou seja, o iMachining vai analisar o percurso, vai fazer os redesbastes de forma otimizada. Okay? Neste ponto do percurso ainda tinha bastante material a cortar, mas eventualmente irá chegar a uma altura em que vai fazer apenas uma passagem ou duas por nível. Okay? À medida que vamos chegando aqui ao topo da peça, vamos ver estas cristas e em forma de escada de uma forma extremamente consistente. Okay? Este ponto do percurso, a ferramenta já está quase a terminar.
e se virem bem temos sempre uma quantidade constante de material. Vamos ter aqui um pequeno excerto do vídeo que não representa propriamente o iMachining, mas é apenas um pequeno excerto de um percurso de 5 eixos para vocês terem um bocadinho de ideia da geometria deixada no desbaste, ou do material deixado no desbaste. Como podem ver, já ficou extremamente aproximado e a partir daqui seria então começar a fazer as restantes maquinações. Vou-vos deixar aqui com este bocadinho antes de passarmos ao SolidCam. Ok. E vamos então começar aqui no iMachining 3D. O iMachining 3D divide-se entre dois percursos principais. Okay? Temos o iMachining. Peço desculpa, está a abrir o percurso. Okay. Temos o iMachining 3D General, que basicamente é o geral, ou seja, funciona para qualquer tipo de peças. E para além disso temos o prismático, que funciona especialmente bem para este tipo de peças, ok? De realçar que este tipo de peça podia ser feito inteiramente com o iMachining 2D, só que com o iMachining 3D, principalmente o prismático, que é o que eu vos quero mostrar nesta situação em concreto, vamos ter um cálculo extremamente mais rápido e vai ser muito mais fácil e eficiente a programação da peça. Aqui, o que é que vai diferir relativamente ao iMachining 2D? Vai ser naturalmente o nosso target ou a nossa geometria a alcançar. Neste caso vai ser por pré-definição e o iMachining já seleciona automaticamente, vai ser o nosso target. Podemos, inclusive, se quisermos, definir outras geometrias, é connosco. Vou aceitar aquilo que ele nos proporciona neste momento, que é a nossa geometria final, que é aquilo que eu quero maquinar. Podemos também definir aqui uma área um pouco à semelhança daquilo que acontece nos percursos da HSR e HSM, ok? Conseguimos definir uma área em que escolhemos apenas, ou estamos a restringir os percursos da ferramenta a essa mesma área. Neste caso não vou definir mais nada. E aqui temos novamente a proteção contra colisões relativamente à fixação, ok? Para já vou apenas seguir. Relativamente ao cálculo do stock, é exatamente igual àquilo que vocês conhecem até hoje. O que é que vou fazer aqui? Muito simples, vou escolher a ferramenta. Aliás, peço desculpa, para vos dar até uma ideia das potencialidades do iMachining, vou fazer aqui algo diferente desta vez. Primeiro vou fazer aqui uma pré-maquinagem deste furo através de uma furação. Para tal, vou usar um template. Já agora peço desculpa, vou só medir. Isto é um furo diâmetro 20. Eu creio que tenho aqui um template com uma furação a diâmetro 19. Ora. Ok, drilling. Ok, aqui está, furação diâmetro 19. Vou usar os templates no SolidCam. Nada mais simples, drag and drop para a geometria. E automaticamente vamos ter aqui o programa calculado. Só uma parte, e para vos mostrar mais uma das novidades do 2025. No 2025 vamos ter aqui o modo de reconhecimento através do stock. Okay? O que é que isto vai, o que é que nos vai proporcionar? Os níveis de maquinação poderão ser feitos através do stock. Okay? Se repararem, aqui no upper level temos isto em automático. O que é que significa? Que o SolidCam está a ler o stock atualizado em tempo real e está a definir o nível superior da furação relativamente a esse ponto. Okay? Nada mais simples. Okay? Nesta peça em concreto, creio que temos aqui algum material residual na nossa peça e eventualmente pode ser interessante fazer também aqui um pequeno fachejamento para conseguirmos remover logo aqui uma parte deste material. Okay? Mais uma vez, vamos usar um template. Vamos usar, por exemplo, este diâmetro 40 em espiral.
E mais uma vez temos aqui o percurso calculado. Só verificar como é que está a nossa peça neste momento. Ok? Temos aqui a nossa furação e vamos ter então o fechamento da peça em espiral. Ok? Parece-me bem. Vamos então começar com o iMachining propriamente dito. Vamos voltar ao iMachining 3D e vamos fazer aqui esta maquinagem de forma ou da forma mais rápida possível. Neste caso, vamos deixar a geometria como está, vamos definir a ferramenta, ok? Vai ser a mesma que já utilizámos antes, e vou apenas e só definir aqui, por exemplo, o nível inferior, e vou-lhe dar mais 2 mm para garantir que a ferramenta ultrapassa e consegue fazer a maquinagem de toda a peça. Okay? Vamos definir o nível 8, ok, até já vem definido, e vamos apenas aceitar. O SolidCAM, a partir daqui, mais uma vez, vai calcular todos os parâmetros necessários para fazer a maquinagem desta peça. Ok, a partir daqui até podemos ver que aspecto é que a nossa peça vai ter neste momento. Okay. Temos aqui uma colisão. Temos aqui uma colisão. Já vamos verificar que tipo de colisão é esta. Agora vamos voltar aqui ao início. Ok, já estou a ver, já consegui detectar onde é que está, o que é que está a originar esta colisão. Durante o facejamento ficámos aqui com umas pequenas cristas e é isto que está a originar a colisão com a ferramenta. Eu neste momento vou apenas ignorar esta questão e vou seguir. Como podem ver, o que é que o SolidCAM fez aqui? Detectou automaticamente que tinha aqui um furo e nós já não fez uma entrada em hélice, fez uma entrada vertical e começou a abrir a caixa a partir daí. Okay? Vou acelerar aqui um bocadinho para não perdermos muito tempo. Okay? Podem ver, o SolidCAM vai dividindo as áreas de forma automatizada e vai conseguir maquinar toda a nossa caixa. Okay? Mais um pequeno à parte, e é um dos modos também interessantes da nova simulação do SolidCAM, conseguimos a todo instante verificar o estado do material, ok? Conseguimos fazer uma comparação do estoque atual com a peça final. Neste caso, como podem ver, tenho aqui esta superfície a verde, ok? Que corresponde ao intervalo entre menos 2 centésimas e meia e mais 2 centésimas e meia. E neste momento consigo ver que tenho aqui, nesta cor roxo ou violeta, consigo verificar que dentro deste range de 2 décimos e meio e 5 décimos, onde vou ter todo o material do interior da caixa. Okay? Podemos a qualquer momento ajustar estes valores também. Ou seja, isto aqui eram valores que eu já tinha ajustado previamente, e se repararem, tudo o que temos nesta cor violeta mais forte vai ser tudo o que vamos ter acima de 6 décimos. Esta cor um bocadinho mais escura representa o intervalo entre 4 décimos e meio e 6 décimos, e aqui, que é onde nós queremos efetivamente ter situado o nosso material excedente, que é entre os 4 e os 4 décimos e meio, é onde vamos ter efetivamente a maior parte da nossa peça. Okay? E estes 4 décimos vêm efetivamente do stock que nós definimos, apenas e só. Agora, só para vos mostrar aqui outra coisa interessante, como podem ver, temos aqui a nossa peça, ok? Aparentemente a peça está no ar, mas isto deve-se ao facto de termos um bloco substancialmente superior às dimensões da peça e é por aí que temos a peça apertada, ok? Aqui vamos fazer um pequeno teste. Vamos forçar
é que hajam aqui algumas colisões da ferramenta relativamente à fixação. Ok? Por exemplo, assim, vamos fechar aqui um bocadinho este mordente deste lado e vamos gravar e calcular. A partir daqui, vamos voltar ao percurso de iMachining e desta vez vamos voltar a calcular tal como está. Okay? Como se repararem, o SolidCam está-nos a dizer que já temos o percurso calculado. O que é que isto significa? Que não mudou nada. O que é que vai acontecer neste momento? Se fizermos a simulação, vamos remover só aqui as cores. Vamos ter aqui uma série de colisões com o nosso dispositivo de fixação, neste caso uma prensa. Como é que podemos evitar isto? Muito simples. Definimos a proteção contra colisões relativamente às fixações e vamos calcular novamente o percurso e ver o que é que o SolidCam nos traz de novo relativamente a esta situação. Se repararem, automaticamente o SolidCam está a desviar completamente desta geometria que temos definida como sendo a nossa fixação. Okay? E colocando aqui a maquinagem, o que é que podemos ver? O SolidCam vai deixar sempre aqueles tais 2 mm que nós deixamos relativamente à nossa fixação. E automaticamente todo o percurso vai ser otimizado relativamente à proteção que nós demos aqui à nossa prensa. Okay? Pronto. Okay? Creio que relativamente aqui ao nosso iMachining 3D prismático está tudo visto e vamos por fim passar então ao nosso 3D General. Okay? Mais uma vez, vamos criar aqui uma operação de iMachining 3D. Mais uma vez, tenho aqui uma prensa para segurar a nossa peça. Vocês a qualquer momento podem abrir a pré-visualização da máquina e ver com que é que a máquina se parece no instante em que estão a maquinar, ok? E aqui vamos mais uma vez definir a ferramenta. E mais uma vez vamos usar a mesma fresa de 12, ok? Certo? Relativamente aos níveis, vamos deixar o nível superior de forma automática, ou seja, deixamos através do topo do stock. No nível inferior, vamos apenas e só usar a opção de picar um ponto. Vamos colocar a peça aqui de lado e vamos picar aqui um ponto qualquer de forma mais ou menos aleatória. Ok? A partir daqui já temos o nosso wizard no máximo e vamos apenas calcular. Aliás, antes de calcular, peço desculpa, aproveito para vos mostrar esta questão da crista que já abordámos anteriormente durante a apresentação de PowerPoint. Como eu vos disse, conseguimos ter uma altura de crista pré-definida. O SolidCam automaticamente gera aqui um valor consoante a matemática que tem por trás. Nós podemos a qualquer momento ajustar este valor. Podemos pôr 1 mm, podemos pôr meio milímetro, podemos pôr 5 mm, aquilo que nós quisermos. Podemos até não querer desbaste nenhum, ok? É connosco. Neste caso, vou deixar com, por exemplo, 1 mm. E vou então calcular o percurso. Naturalmente, quanto mais apertada for esta crista, mais tempo o percurso vai demorar a calcular. Okay? Mais pesado vai ficar o percurso e mais tempo irá demorar a maquinagem. Okay. Está quase. Basicamente, este processo de cálculo é feito através da divisão primeiro por níveis e depois o SolidCam a cada nível vai calcular o percurso de forma otimizada. Okay? Se repararem bem, isto à primeira vista quase que parece um percurso de HSR, ou seja, de desbaste por níveis ou por offsets verticais. Mas na realidade é um percurso de iMachining. Okay?
É um percurso otimizado 100% para a geometria que temos, mas sempre em espiral modificada, sempre ou tanto quanto possível. Okay? Para termos uma ideia daquilo que está a acontecer relativamente à remoção do material, vamos ver aqui na simulação de uma forma detalhada. Okay? Podem ver, automaticamente a ferramenta vai para o ponto mais baixo possível naquela geometria, naquela área, e vai fazer o desbaste maior, por assim dizer. E a partir daqui vai continuando até conseguir limpar a maior parte do material nesta profundidade e vai começar a fazer as restantes maquinações. Okay? Vou pôr isto aqui o mais rápido, aqui nesta zona. E vamos esperar, ok. E nesta altura, se repararem, o SolidCam já está a fazer o tal desbaste de baixo para cima. Okay? Vamos deixar andar aqui mais um bocadinho. Neste aspecto, é importante que percebam ao certo como é que funciona esta parte da tecnologia do iMachining e o que é efetivamente interessante relativamente a este tipo de percursos. Basicamente, o SolidCam está a fazer um movimento, um conjunto de movimentos extremamente complexo, extremamente eficiente e otimizado ao alcance de meia dúzia de cliques. Okay? Vou para já fechar aqui o percurso. Neste caso, o que é que eu poderia fazer também? Poderia fazer uma verificação do material que me faltava remover. Neste caso, eu já sei porque já verifiquei de antemão que vou ter aqui várias zonas em que vou ter material que vai ser necessário remover. Por exemplo, estas zonas aqui com estes raios um bocadinho mais apertados, esta zona interior, e então seria eventualmente uma boa oportunidade para fazer um redesbaste. Aqui vou fazer uma pequena batota e vou passar a uma peça exatamente igual, mas na qual já tenho este redesbaste calculado. Okay? Isto é apenas e só para vos poupar um bocadinho ao tempo de cálculo, para não perdermos muito tempo neste processo. Mas basicamente, e abrindo aqui novamente a simulação, vou mostrar-vos um bocadinho daquilo que é este percurso de redesbaste com a ferramenta mais pequena. Neste caso estamos a usar uma ferramenta de diâmetro 6, ok? A anterior era diâmetro 12, o que vai levar a que seja possível aceder às zonas que não foram maquinadas antes. Okay? Por exemplo, estas zonas aqui com raios um bocadinho mais apertados vão ser todas maquinadas. E mais uma vez vou deixar isto aqui e vou abrir este percurso onde fiz apenas um pré-acabamento dos planos para vocês verem o stock atualizado neste momento. Okay? Agora só um segundo, enquanto é carregado o stock. Ok. Neste momento vamos ter este aspecto. E a partir daqui podemos novamente utilizar aqui o nosso visualizador. E usando aqui a nossa tecnologia das cores, vamos ver que, ok, entre um range de 4 décimos e meio a 6 décimos, temos esta cor um bocadinho mais escura, que vai ser a cor que vamos ter aqui nestas zonas mais apertadas, vá, por assim dizer. Mas o essencial, neste caso, é que temos praticamente toda a peça dentro do range que desejamos, neste caso. Tendo em conta que definimos um material excedente de 4 décimos e meio, se repararmos, temos praticamente toda a peça dentro deste range. Okay? Para comprovar que, efetivamente, esta escala está correta, o exterior da peça tinha já o estoque a zero desde o início, apenas, naturalmente, para fins de demonstração, podem ver que está a verde. Okay? Em termos de representação visual, acaba por ser muito fácil de conseguir ter uma percepção do que está efetivamente a acontecer. Voltando só aqui
muito rapidamente à peça anterior e só a título de curiosidade também para verem como é que conseguimos efetivamente controlar a nossa máquina e só para ir também de encontro àquele vídeo que vos mostrei há pouco do torno a utilizar o iMachining. Esta máquina efetivamente não é um torno, mas o iMachining consegue funcionar também em 4 eixos contínuos, como vos vou mostrar agora. Para tal, ativamos a tecnologia do quarto eixo do Motion Control, usamos coordenadas cartesianas e escolhemos aqui o plano que queremos usar, ou seja, o plano XC basicamente significa que vamos usar o eixo X e o eixo C para fazer os deslocamentos dentro do plano. Okay? E apenas mais uma curiosidade final, nós conseguimos a todo instante controlar a posição em que a máquina vai estar inicialmente. Por exemplo, nesta máquina não tem grande problema relativamente a este tema, mas noutro tipo de máquina poderiam ter problema relativamente a fins de curso. Por exemplo, se fôssemos maquinar deste lado, então o que é que poderíamos fazer? Podíamos controlar a posição e vamos colocar, por exemplo, 180 graus. E em tempo real vamos ter um ajuste automático da mesa e da ferramenta nos eixos X e Y. Okay? A partir daqui podemos calcular novamente a operação. Peço desculpa. E podemos ver na simulação de máquina que tipo de movimentos é que estão a ser feitos nesta peça. Okay? Esperar só um bocadinho que o cálculo seja feito. Mais uma vez. O cálculo dos percursos, já agora, é sempre feito utilizando o máximo possível do processador do vosso computador. Okay? Se repararem, tenho sempre o processador a ser usado a velocidades altas, neste caso já não está a ser utilizado porque já foi calculado. Só encerrar. Okay. E vamos então à simulação de máquina para fazer aqui o remate final do nosso webinar. Ok? Já temos a máquina carregada. Só para referência, esta é uma máquina, uma AS UMC 500, okay? Uma máquina de 5 eixos, cujos 2 eixos rotativos são feitos pela mesa da máquina. E aqui, como podem ver, não é um torno, mas temos aqui um movimento muito interessante de desbaste em 4 eixos contínuos. Okay? Vou acelerar aqui um pouco este processo. Podemos eventualmente colocar isto aqui no máximo. Um bocadinho menos para conseguirmos ver o que é que está a acontecer. Mas efetivamente temos aqui um movimento de iMachining em 4 eixos contínuos, utilizando o eixo C da máquina em vez do eixo Y. Okay? Para a sessão de hoje é tudo. Peço desculpa, só voltar aqui ao meu PowerPoint. Para a sessão de hoje é tudo. Obrigado por assistirem e não se esqueçam de seguir a Cadnia nas redes sociais. Deixem um like no vídeo, subscrevam o nosso canal e espero ver-vos num próximo webinar em breve. Obrigado e boa tarde.